Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo está sendo gravado aqui nesse cenário nunca visto por vocês, né? Durante o decorrer dos vídeos que eu gravei anteriormente. Mas eu vou já explicar para vocês o porquê que eu estou aqui, tá certo? E o porquê que eu decidi mostrar para vocês, tá bom? Primeiro, o propósito do vídeo é para falar para vocês um pouquinho sobre do que eu tô passando, tá? O motivo de eu não ter gravado mais vídeos aqui porque a minha mãe, ela se encontra no hospital, enferma, ela tá entubada, tá? O estado dela é um pouquinho delicado, tá certo? Mas nada é impossível para o nosso Deus, né? Ela começou a sentir os sintomas dessa doença aí que não tem deixado a gente em paz mais, né? Durante esses 2 anos e que tem deixado todo mundo em casa e que tem matado muita gente, né? Ela começou a sentir os sintomas depois do Dia das Mães, no domingo, já de tardezinha. E quando foi, a gente ainda achou que fosse uma gripe e tal. Aí ela foi, na segunda-feira, a gente socorreu ela, né? Levou ela para o médico e o médico achava que não fosse, porque ela não estava sentindo febre, era só dor no corpo mesmo, né? Os princípios daquela gripezinha. E achava que fosse uma dengue. Medicou ela, mandou ela para casa, mas prescreveu lá o encaminhamento para ela fazer o teste. E depois, no outro dia, a gente foi fazer, aí passou, ficou em casa, tomando as medicações na terça-feira. Na quarta-feira, a gente levou ela novamente para ela ver se a gente conseguia fazer o teste, mas não deu, não tinha dado para fazer, porque no lugar onde o médico encaminhou, eles não estavam mais fazendo. E tinha que agendar. Eu vou tentar, minha gente, ser rápido o máximo possível, tá bom? Mas eu tô contando só um pouquinho, assim, como ela chegou ao lugar onde ela está hoje. Então, a gente passou a semana inteira cuidando, levou para o médico, depois levou para fazer o teste, depois levou ela para outro médico na UPA, né? Na UPA aqui da Lagoa, a gente foi levar ela lá para ela ser vista pelo médico e não foi nem atendida. Chegou lá, ela não foi nem atendida, porque disseram que a ala desse negócio, porque eu não posso falar o nome, a ala desse negócio, desse setor, já estava cheia, né? Não tinha condições de minha mãe ficar lá. Então a gente voltou para casa, ela voltou para casa, no outro dia levou para outro médico e assim foi, minha gente. Uma semana assim. No domingo, ela já não aguentava mais, então a gente ligou pro SAMU, o SAMU veio buscar ela e levou ela, né, para um hospital. Chegou na Policlínica de Afogados. Lá na Policlínica de Afogados, minha mãe foi atendida, fez o teste, acusou positivo, e aí ela ficou lá, tá, recebendo oxigênio. E ficou lá por 3 dias. Lá a gente pôde ter contato com ela assim, né? Através de chamadas de vídeo. E a gente fez, conseguiu ver minha mãe. E tá aí as fotos que vocês vão ver, tá certo? Da gente com ela, conversando. E aí, depois desses 3 dias, ela foi transferida para o hospital de campanha da Aurora, que fica na Rua da Aurora. E ela foi transferida numa quarta-feira, de meio-dia. E hoje já é domingo. Foi quarta-feira agora que passou. Quinta, sexta, sábado. Na sexta-feira a gente recebeu uma ligação dizendo que na quinta, me desculpe, minha gente, na quarta-feira ela foi para lá. A gente esperou eles ligar pra gente para pedir os dados dela, acertar tudinho.
Na quinta-feira eles não ligaram pra gente de jeito nenhum. A gente foi lá, eu e meu irmão. E lá, quando a gente chegou lá, a gente soube que ela tava na UTI, entubada. E aí ela foi a quinta-feira pior das nossas vidas, porque a gente também estava sentindo alguns sintomas. Todo mundo aqui em casa, eu, meu irmão, meus 2 filhos. E foi uma turbulência, minha gente. Eles em casa chorando com dor e a gente lá chorando porque a nossa mãe estava na UTI. E aí, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, a gente... Aí quando foi na quinta-feira à noite, eles ainda ligaram, assim, reafirmando que a gente foi lá saber. Na sexta-feira, eles ligaram também à noite, eles só ligam à noite, minha gente. Ligaram à noite dizendo que iam tirar a sedação dela, né? Ia fazer o desmame dos sedativos para ela acordar. E ali, com aquela notícia, dizendo que a saturação dela estava boa, né? A pressão dela também, que é o único problema de saúde que ela tem. E aí a gente pôde descansar, minha gente. Sem pensar que a sexta-feira inteira a gente passou na rua. Acordamos bem cedo. Sexta-feira, 5 horas da manhã, estávamos todos de pé para ir fazer esse bendito teste. E aí, foi o dia inteiro na rua. E quando a gente chegou em casa, quando foi bem tarde, que eles ligaram falando essa informação, foi que a gente conseguiu descansar. Foi a melhor noite para mim, né? Quando eu soube disso, que a minha mãe estava bem, estava lá, eles estavam tirando os sedativos dela e que ela ia melhorar. Então, começou corre-corre, eu aqui para ajeitar esse cenário aqui, que eu vou dizer já para vocês o que é. Então, minha gente, mas quando foi no sábado ontem, no sábado de noite, eles ligaram dizendo que tentaram tirar os sedativos dela, mas não deu certo, porque ela não reagiu bem, né? E que ela estava com inflamação no pulmão e uma infecção respiratória, e aí iam manter ela sedada e manter ela na intubação. E foi um desespero, né? Está sendo um desespero até hoje, né? Enquanto minha mãe não sair de lá, está sendo um desespero. A gente está tentando, né, segurar as tampas aqui. A minha mãe é nova, minha gente, ela tem 58 anos, mas é uma mulher nova. Não tinha mais nenhum outro problema de saúde, a não ser a pressão, né? E tá sendo difícil, né? Mas graças a Deus, que Deus não tem nos deixado sozinhos, não, né? Eu glorifico a Deus porque Ele tem colocado pessoas para nos ajudar, tá? Em oração, em tudo que a gente precisa. A nossa igreja, todo mundo está orando por ela. Não é só a nossa igreja não, gente. São muitas pessoas mesmo. Olha, tem a minha igreja que está orando por ela. Tem o pessoal da igreja da Vida Nova, da igreja da Taquaral, que é da minha amiga Iris também, que está orando por ela. Gente, é o poder de Deus, né? É a graça, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, mostrando para nós que Ele não está só com a gente aqui, mas também está com ela lá. E eu sei que as orações que estão fazendo pela minha mãe não é só para ela, mas para todos que estão lá naquele hospital. Dos médicos aos enfermeiros, aos zeladores, a cada paciente, não importa qual grau seja a sua doença, o seu estágio da doença, mas que eu creio que o Senhor está lá naquele hospital.
através de todas essas orações que as pessoas estão fazendo por nós. E esse cenário que eu tô aqui, bem, gente, e antes disso, nós estamos aí tomando os medicamentos, eu creio que estamos bem, viu? Estamos bem, graças a Deus, né? É só o nosso coração que dói. Não há remédio que cure enquanto a gente não tiver boas notícias, né? O Senhor está nos fortalecendo, mas a dor sentimos, sim. Então, minha gente, esse cenário lindo, maravilhoso que vocês estão vendo, é o quarto, né? É o nosso quarto. O quarto de 4 pessoas. É pequeno porque não era para ser para 4 pessoas, né? Aqui é a casa da minha mãe, não é a minha casa, é a casa dela, né? E aí, esse quarto é o quarto que a gente estava dormindo atualmente. Aí, por alguns motivos, né? Eu decidi não dormir mais aí, não dormir mais aqui, tá? Mas ela continuou dormindo aqui. E aí, o que foi que aconteceu? O quarto, minha gente, por eu nunca mostrar, é porque ele é muito feio. Porque ele tá muito feio, né, minha gente? Ele tá todo assim, a pintura já tá feia. Tem o lado de cá dessa parede, que vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, que o lado de lá, o lado de fora da casa não é rebocado. É só alguns tapiscos. E quando chove muito, todo esse lado aqui, ele molha e fica com manchas molhadas, né? E aí o que é que acontece? Tá todo manchado. Aqui a parte de baixo. Tá melhorzinho, mas tem tempo quando chove muito mesmo, fica, minha gente, a parede inteira molhada. Aí, sem falar nos rabiscos que tá a parede de frente, que eu também vou mostrar para vocês, vou fazer o tour para vocês. Mas eu não vou mostrar o tour agora não, tá certo? Eu tô falando aqui, para vocês ficarem cientes que não tá bonito não, tá feio. Mas a gente vai pintar, a gente vai arrumar, vai deixar bem bonito. A porta também que não é pintada, a gente vai pintar. A gente vai fazer esse quarto ficar bem bonito. E aí, eu só vou mostrar para vocês se vocês der bastante like nesse vídeo aí. Se vocês curtirem, se vocês compartilharem, tá certo? Se vocês comentarem bem muito, dizendo que quer que eu mostre o tour do quarto como ele está agora e como ele vai ficar depois, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer um tour sim desse quarto para vocês verem ele antes e ele depois, mas com essa condição de vocês curtirem, compartilharem, tá certo? E quem não for inscrito aí, se inscrever e comentar, gente. Tem que comentar, tá certo? Tem que comentar aí, dizendo que quer ver o tour, hashtag quero ver o tour, tá certo? E aí eu vou trazer um outro vídeo aqui mostrando pra vocês, tá bom? E é isso, minha gente. Continue orando por nós, tá certo? Me perdoem aí essa ausência. Eu não sei como vai ser nos próximos dias, então se eu demorar bastante para postar vídeo aqui, né, é por conta desse problema que vocês já estão sabendo, tá certo? Que nem sempre eu vou conseguir, não vai ser, não é todo dia que eu vou conseguir, não, já é difícil, sem ninguém dentro de casa com um problema de saúde, sem ninguém em um hospital. Imagine alguém em hospital, né? Tá sendo muito difícil para mim, tá certo? Mas sempre que eu puder, eu vou vir aqui, vou postar vídeos para vocês. E eu tenho certeza que depois de tudo isso passar, que a minha mãe estiver de volta aqui em casa, que eu creio que minha mãe vai voltar, aí sim, minha gente, eu vou meter bronca para fazer vários e vários vídeos aí para vocês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.